Olá, meu nome é Adriana Nagahashi, eu sou nutricionista, tenho especialização em saúde e nutrição e alimentação infantil, sou mestre e doutora em ciências da alimentação e meu trabalho é fazer com que as famílias aprendam a se alimentar direito, as crianças, bebês e as mulheres grávidas também tenham uma alimentação adequada e saudável, levando sempre o bem-estar e a saúde para todas as famílias. Bom, a importância da introdução alimentar é extremamente grande na fase da criança, no bebê, por volta de 6 meses. É uma idade que as crianças aprendem a se alimentar com novos alimentos. Então, antes, aquela criança que só recebia o leite materno ou uma fórmula infantil, ela começa então a receber alimentos em texturas sólidas. É uma fase que deve ser muito cuidadosa, os pais devem ter muita atenção, muita orientação para que seja um momento tranquilo e prazeroso e que ofereça muita qualidade e uma alimentação, uma nutrição adequada. E o que oferecer para a criança nessa fase de introdução alimentar? O ideal é que se inicie com os alimentos que têm um sabor mais adocicado, porque a criança ela já estava acostumada com leite ou materno ou a fórmula infantil que já tinha um sabor mais adocicado. Então, as recomendações é que se inicie com as frutas, podendo ser amassadinha, em pedaços. Então, hoje existem algumas técnicas denominadas como técnica de introdução alimentar tradicional, que é onde a mãe oferece, a família oferece para a criança com colher. Existe a técnica do BLW, que é onde a criança tem ali o contato com o alimento e ela mesma vai direcionar o alimento até a boca, ela mesma vai ter o contato com o alimento, e a mistura dos dois, que nós chamamos de introdução alimentar participativa. É uma introdução alimentar que faz com que a criança ela receba os alimentos com a colher, mas ao mesmo tempo ela também tem essa possibilidade de explorar aquilo que ela está vivenciando, ou seja, ela vai pôr a mão, vai colocar na boca e vai sentir também todo aquele momento que ela está vivendo. A fase da introdução alimentar é um momento super importante, tanto para o bebê como para a família. Muitos estudos já falam sobre a fase dos primeiros 1000 dias da criança, que é o período da gestação, primeiro e segundo ano de vida. E a introdução alimentar está justamente no meio desse período. Então, é importante que a família ela saiba o que vai ser oferecido, tenha noção, consciência da importância dessa fase, pois muitas doenças que a criança pode desenvolver lá na vida adulta já podem ser prevenidas nessa fase de introdução alimentar. Por isso que enfatizamos tanto a necessidade de saber o que oferecer, quando oferecer, e a criança sempre vai se preparando para aquele momento quando a família tem essa noção, tem esse conhecimento. E o que não oferecer para essa criança na fase da introdução alimentar? As recomendações referem que até os 2 anos de idade a criança não deve receber açúcar. E aí eu incluo tanto o açúcar adicionado nos alimentos quanto os produtos industrializados. Então biscoitos, bolacha recheada, bolos, preparos, refrigerante. Então todos esses alimentos devem ser evitados até os 2 anos de idade. E muitas vezes a mãe, a família, eles querem fazer o registro da criança por volta de 11 meses, próximo de 1 ano, do Smash the Cake, aquele ensaio que a criança faz toda aquela bagunça no bolo. E aí o Cinemaster, ele sempre orienta a família a trazer a opção do que é o mais adequado que aquela mãe prefere escolher. E aí eu deixo como dica para as mamães, quando vierem fazer o ensaio, se possível, procure locais, pessoas que produzem esse bolo, ou a própria mamãe pode produzir esse bolo sem açúcar. Então o ideal é que a criança nessa idade ela não receba o açúcar, que vai ser o pior risco para a criança, tá? Então, além do registro desse momento marcante que vai ficar na vida da criança, também essa criança lá na frente ela vai agradecer à família de ter pensado também na saúde dela. E por que a gente deve registrar esse momento tão importante? Eu considero muito como um marco da vida de todo bebê. A fase de introdução alimentar é o momento que nós vamos transicionar aquela fase da criança receber somente um leite, só aquele líquido mais adocicadinho, para aquela fase que ela começa então a explorar o mundo. Então, além do contato da mãe com o bebê ou de uma mamadeira ali com o bebê, que é quando a criança recebe uma fórmula infantil, ela vai começar a conhecer o mundo por meio dos alimentos. Então, mais do que especial, é necessário fazer esse registro. Registrem esse momento, é um momento marcante, é algo que deve ser lembrado por vocês, pelos pais, e também lá na frente a criança vai saber como que aconteceu esse momento. Então, assim como nós gostamos de registrar quando a criança começa a andar, a falar as primeiras palavras, esse momento de introdução alimentar é um momento único, que nunca mais vai acontecer, só vai evoluir, A criança só vai continuar comendo outros alimentos. Mas essa fase, por volta de 6 meses, ter esse registro vai ser um presente muito especial da família para a criança.